Welcome to our SDBI podcast channel. Dando sequência aqui com o nosso inglês para viagens, decidi trazer um convidado muito querido e especial para ajudar vocês aí com essas dicas de como imigrar e como melhorar e aperfeiçoar o seu inglês. Se você tem essa ideia de ter uma viagem internacional, ou até mesmo de imigrar para outro país, né? Ter outras experiências, etc. Falando um pouquinho dos nossos patrocinadores, hoje já tivemos aqui o nosso patrocinador de viagens, a Turismo. Também teremos uma convidada que irá ensinar vários vocabulários de survival English, né, para viagem, vai ser muito legal. E já agradecendo todos os patrocinadores que colaboram para que esse canal exista. Falando aí um pouquinho, né, essa make maravilhosa de hoje, patrocinada pela Sara Correia, assim como o look todo de Dona Belly, e assim todos os patrocinadores como a Intercâmbio, que te ajuda a estudar lá fora, e todo mundo que coopera para que esse conteúdo chegue a você na sua casa. Hoje, esse convidado ilustre, muito querido, Rafael Maraldi. Rafa, obrigada pela sua participação, muito feliz em tê-lo aqui com a gente hoje. Sabrina, obrigado. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigado mesmo. E o Rafa vai dar muitas dicas para todo mundo que sonha, né? Porque a gente sabe que tem muitos alunos que sonham em viver lá fora, às vezes de estudar, passar um tempo, uma temporada assim para melhorar o inglês e também ter essas experiências ao redor do mundo. O Rafa já está fora do Brasil desde 2015, então vou ler um pouquinho a biografia deles para vocês. Ele é nascido em Campinas, tem 40 anos e desde pequeno sempre gostou de aprender coisas novas. O inglês sempre esteve em sua vida através de músicas que ele gostava de traduzir. Olha que bacana, já é uma dica ótima, né, Rafa, para aprender inglês. Começar com as músicas e traduzindo as letras. Aos 11 anos ele começou a estudar em escolas de inglês tradicionais, mas o maior sonho do Rafa era ser jogador de futebol. Olha que legal. Até chegou a jogar em categorias juvenis, mas não chegou a profissional e decidiu estudar ciência da computação. Os meus alunos de TI aí, né? Que era algo que nos anos 2000 o chamava bastante atenção. Depois de se formar, trabalhou em algumas empresas até chegar à B3, a Bolsa de Valores, e conseguiu, inclusive, essa oportunidade, essa vaga, por ter inglês. E aí, por conta dessas oportunidades e por conseguir se comunicar bem, ele foi a trabalho para Chicago em 2010 e 2012. E aí foi paixão à primeira vista. Em 2015, decidiu largar tudo e se mudar para os Estados Unidos, visando explorar novas experiências. E aí lá teve diversos cargos, né, Rafa? O Rafa vai contar um pouquinho para a gente dos perrengues aí, nessa vida de imigrante. Trabalhou na construção civil, restaurantes em geral, jardinagem, motorista de Uber e hoje tem a sua própria empresa e empreende no mercado digital, né, no marketing digital. Atualmente mora em Clearwater, na Flórida, e agora tem planos de continuar explorando a América aí no seu motorhome. Olha, quanta experiência legal, né, Rafa? Muito legal. Muita coisa vem por aí. E é isso. Vamos bater um papo, procurar ajudar vocês, falar quais essas experiências que a gente está tendo aqui na América, que é maravilhosa. E vamos lá. Ai, que bacana. E conta, como você já aprendeu inglês no Brasil? Como que foi essa sua experiência de levar aquele conteúdo que você aprendeu aqui e chegar lá e ter que se comunicar com o nativo? Foi a mesma coisa? Você sentia necessidade de algumas coisas que você não viu no Brasil? Sofreu muito para entender, para usar expressões que eles usavam? Como é que foi essa transição? Sabrina, foi mais assim, eu acho que o sotaque do pessoal daqui, sabe? Isso que é o mais desafiador, porque quando você conversa com um brasileiro, tem meio jeito igual a todo mundo, né? Então, mesmo dentro da empresa, que na verdade na empresa, quando eu trabalhei, eu fazia certificações de aplicações para que as pessoas pudessem operar na Bolsa de Valores. Então, eu conversava com várias pessoas inglesas de vários lugares do mundo todo, né? Então, assim, essa é a diferença, é a mesma coisa eu trabalhando e falando com o pessoal de fora, quando pessoalmente aqui, porque não só os americanos aqui, mas os imigrantes de vários países, né? Índia, China. Então, eu acho que o maior desafio sempre foi o sotaque, a forma que as pessoas falam. Então, eu acho que é isso. E em relação a sofrer algo, de algum desafio que as pessoas, algum preconceito, vamos pensar assim, nunca teve, eu nunca tive, pelo menos, né? Teve uma situação engraçada só que teve quando eu acabei de chegar aqui, que eu fui no shopping comprar, eu acho que era um celular, não lembro direito o que era. Eu fiz uma pergunta para um rapaz e deu para perceber que ele não parecia que era americano. Mas ele não entendeu, eu falei uma segunda vez bem lentamente,
ele também falou que não entendeu. Uma terceira, depois eu vi que ele não estava querendo entender. Aí eu virei pro amigo meu e falei alguma coisa assim, eu acho que um xingamento em português. Ele entendeu na hora. Aí nessa hora ele chegou e saiu de lá, falou, pera um pouquinho, foi chamar o segurança. Eu falei, cara, vamos sair daqui, pode dar algum problema. Mas assim, acho que um perrengue maior foi mais esse, Aham. talvez um preconceito, talvez esse, agora Sim. do próprio americano, nunca, sabe? Foi sempre muito bacana. Que legal. Eles Então eles são solícitos, assim, quando você não entende ou quando você precisa repetir alguma coisa, eles ajudam. Para você sempre foi uma experiência boa, então falar diretamente com os nativos. Muito, sempre muito bacana. E você que falou, né, Sabrina, que você fala do rephrasal, né? Sempre que você não pede para falar o sorry, né, para eles reformularem. Sempre quando eu falava assim, I'm sorry, você percebia que automaticamente eles tentavam falar de uma forma diferente, sabe? Uhum, Então, sempre ajudar. E quando eu dirigia, o pessoal falava assim, cara, você fala português, está tentando falar, está aprendendo a falar inglês. Eu uhum. só falo inglês, então eles gostam muito disso, de você tá tentando falar ou falando, né, a língua deles. É bem, eles sempre ajudaram, sempre foi legal. Que legal, a gente tem essa mania, né, brasileiro, eu vejo nos meus alunos diariamente, sempre essa questão assim de já começar a conversa pedindo desculpas. Tipo, ai, desculpa, meu inglês não é bom, desculpa, eu não falo muito bem inglês, né? Então, e aí eles ficam até incomodados. Não sei se você já sentiu isso, porque às vezes que eu passei por isso, sorry, my English is not that good. Assim, cara, como assim, né? O seu inglês é ótimo, você se comunica, eu tô entendendo tudo que você tá falando. E eles ficavam bravos, né? Não peça desculpa. Você já passou por isso também? Ah, já passei assim por uma segunda vez que eu percebi que o passageiro falou assim, cara, peraí, mas você fala bem, sim. Assim, eu acho que o que acontece, Sabrina? Eu falo muito para as pessoas assim, não existe ninguém que fala melhor do que eu, melhor do que a Sabrina, melhor do que qualquer pessoa, porque não tem ninguém igual a gente. A questão é que a gente se compara muito aos outros. A gente pode ser a melhor versão de nós mesmos, Com certo? Então, quando certeza. você olha para você e fala, cara, eu não vou me comparar porque eu sou o Rafael e eu posso ser a minha melhor versão. Então, quando me falavam no carro, falou, cara, você fala bem. Eu tinha uma percepção diferente, mas por quê? Aquilo que você falou, de a gente querer se mostrar humildezinho para que as pessoas para que você seja aceito, e não é bem assim, sabe? Uhum. E aqui o pessoal realmente não gosta muito disso. Eles falam, não, que isso, cara, para eles é um absurdo, sabe? Tipo assim, Sim. Você se diminuir, né? Por conta de um idioma, né? Não é porque você não fala bem inglês ou não tem um inglês hiper mega avançado que você é mais inteligente, menos inteligente, estúpido, coisa do tipo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. nada a ver uma coisa com a outra, exatamente. Você está dentro do país deles lá, aprendendo e falando, e né, para ajudar eles ainda, para que eles não precisem falar o português do caso. Com Mas é certeza. Que legal. interessante. E você ainda estuda inglês? Como é que você faz atualmente para desenvolver o seu inglês na sua empresa, já que você conversa com pessoas do mundo inteiro? Eu vejo, às vezes, os seus vídeos, né? O Rafa tem um canal também, pessoal, no YouTube. Depois vou deixar os links aqui para vocês seguirem. E eu vejo a sua desenvoltura na câmera, nos stories, nas redes sociais e falando inglês, galera, 100% do tempo. Como que você faz, assim, para desenvolver ainda mais vocabulário, pronúncia, essa fluência natural? Você ainda estuda? Estudo bastante. Isso, Sabrina, de falar assim na câmera, era muito, assim, foi até que recente, porque é mais para se desafiar mesmo, porque o que acontece? Aquela coisa do medo, né? Até mesmo imigrando para cá. Nunca caiu muito para mim esse lance de, ai, procura filho. Meu pai e minha mãe sempre falava, filho, vai pro lado mais fácil, faz isso, faz aquilo. Eu sempre do contra, falava, cara, eu tenho que me desafiar, eu não tenho que ficar em zona de conforto, eu não aceito, e sabe, ficava sempre naquela. Uhum. Então, eu sempre, isso de falar na câmera foi mais para me desafiar, para me ver como eu estava falando inglês, para, assim, fazer com que as pessoas também tenham essa coragem de chegar e falar também, sabe, se desenvolver. Então, e para treinar, eu tenho um aplicativozinho que chama Elevate. Não sei se você já ouviu falar. Elevate, ó, anotem aí essa Elevate, dica, hein? anota aí, Elevate, é bem bacana. O que acontece? Porque o que eu gosto de fazer? É tudo aquela pirâmide, assim, né? Saúde física, mental, né? Até financeira, digamos assim, essas Uhum. três, né? Que eu sempre... Então, o que acontece? A física, todo dia eu vou na academia, e o mental, esse Elevate, ele faz assim, além de você treinar cálculo, memorização, você tem o seu reading, speaking e também o listening. Você consegue melhorar todos esses pontos e tudo em inglês. Então, o aplicativo é em inglês, né? Até o
cálculo, beleza. Não, mas as outras Uhum. coisas tudo é dessa maneira. Então é bem interessante, porque você faz um exercício da mente todos os dias. Então não é só malhar o físico, mas o mental, leitura todo dia. Então eu leio bastante inglês, eu ouço podcasts em inglês e tudo assim para estar melhorando cada vez mais. E quando eu vejo uma palavra que eu não entendo, vou no dicionário lendo em inglês, não tentando traduzir. Eu faço o Sim. máximo para traduzir, mas se não tem como aí, mas assim, é sempre só no inglês. Nossa, isso é uma dica excelente, porque eu tenho muitos alunos que às vezes moram em outros países há mais de 5, 10 anos e não falam nada de inglês. Então pensem só, né, você tá lá desde 2015, mas você não deixou de estudar. E você quer melhorar o seu inglês, você quer se comunicar em inglês. Então, tá vendo? É a sua disciplina, a sua persistência que faz com que o resultado seja esse que a gente vê aí nos seus vídeos, no seu canal, que inspira muitas pessoas. Essas pessoas que ficam ali naquela zona de conforto, como você mencionou, né? Ah, eu tenho medo de me arriscar, eu acho que eu não vou tentar. Não, bota a cara a tapa lá, se arrisca, fala mesmo. E é um exercício excelente você o self-analysis, né? Você se autoanalisar ali depois do seu vídeo. Olha, tá vendo essa palavra aqui? Eu não gostei do jeito que eu pronunciei. Ah, essa frase eu acho que não ficou muito clara. Então, no próximo vídeo, eu vou tentar reformular essa frase, vou usar uma outra expressão, vou usar uma outra palavra que às vezes eu tenho mais familiaridade para pronunciar, até eu ficar 100% confiante nela. Então, essas dicas eu também dou em sala de aula para os meus alunos, principalmente aqueles que já falam um pouquinho, mas que têm esse medo do pré-julgamento e aí não se arriscam e vão ficar sempre naquele platô do intermediário que a gente está cansado de falar aqui, né? Mas e quais foram as principais diferenças que você sentiu assim no seu dia a dia quando você se mudou do Brasil para os Estados Unidos? Ah, tá. Eu finalizei também no trabalho nosso também. Todo dia eu tenho que ligar para fornecedores, né? Então todo dia você está falando inglês, então você treina Ah, bastante, né? e falar Então, no telefone é uma coisa muito difícil, né, Rafa? exatamente. O que mais difícil sempre foi para mim esse listening, mas para leitura Uhum. e fala, ok, mas Uhum. sempre foi isso, porque daí você pega o sotaque, né, de outras pessoas, então são funcionários de vários países, né? Então você falou sobre a rotina minha, né? O que foi Uhum. mais difícil de me adaptar? Eu acho, Sabrina, que é sempre foi mais assim, talvez o clima, porque quando eu vim para cá, eu mudei para Boston. Então, Sim. quando eu cheguei aqui, gente, eu peguei um clima mais ou menos de menos 35 graus. Então, assim, com Nossa. blusa, eu sentia a pele congelar. Então, assim, o que é legal também, por exemplo, todas as belas, né, as atividades que eu fiz, é, a parte de raspar neve, por exemplo, que era uma parte que você ficava no frio ali, então, trabalho que, assim, mas o que acontecia? Eu me colocava nessas situações assim mesmo para desafiar, me desafiar. E assim, em relação a inglês, era muito legal porque você conseguia ver termos em inglês de cada, sei lá, uma ferramenta de alguma coisa ali em inglês que Uhum. você nunca tinha ouvido falar. Então, assim, você se colocava em situações que você tinha que usar o inglês para determinadas situações. Então, eu acho que uma das coisas também mais difíceis é a culinária do pessoal aqui, que em Hum. Boston, onde eu morava, não tinha. Hoje em dia tem muito, assim, sabe? Tem todo lugar tem supermercado brasileiro, restaurante brasileiro. Às vezes tem. Quando eu cheguei, né, que às vezes não tava até sem carro, eu não era tão perto, então você tinha que se adaptar à alimentação do pessoal. Então, acho que mais essas coisas. E também a saudade. Quando eu cheguei aqui, é aquela coisa de todos os dias estar vendo os pais, aí você fica um tempão, já faz 8 anos, né, que eu não vejo Uhum. meus pais, então eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, mas aí com o dia a dia você vai esquecendo e a coisa vai andando. E você lembra, assim, de coisas que você aprendeu só depois que você se mudou? Por exemplo, você estuda inglês no Brasil desde os 11 anos, né, então foi muito tempo até você ir para os Estados Unidos. Mas teve algo assim que você: "Nossa, eu cheguei aqui, eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha escutado em nenhuma sala de aula de nenhum professor", e que te deixou, assim, impactado? Sim, teve, por exemplo, o termo all set. Toda vez o Hum. pessoal perguntava, are you all set? Ou perguntando, ou se não, you are all set, né? Eles vão confirmar, a primeira vez que eu ouvi, o cara falou 3 vezes e eu não entendi. Eu falei, o que é all set? Eu nem sabia que era o all set, era Então alguma explica coisa, para o alguma. pessoal, Rafa, tem gente que também não sabe o que que significa, agora que você é quase um nativo. Exato, é assim, se fosse é por isso que o inglês não dá para traduzir no português exatamente. Uhum, Se fosse traduzir all de todo, set é de configurado, né? Digamos assim, tá tudo uhum, certo. Então, seria assim, tá tudo ok com você? Tá tudo certo? Então, é uhum. isso, para confirmação beleza, tá tudo ok com você ou não tá? Pergunta ou confirma. Então, isso aí era uma, e a outra, that'll be all. E o pessoal falava muito rápido,
That will be all, né? That'll be all. Teve uma situação que eu estava trabalhando, né, no restaurante, a menina falou bem rápido, that'll be all. Acho que eu só peguei esse final, all. Eu entendi que eu achei que ela tinha me chamado, você me chamou, não. Mas esse, e tem muita gente, Sabrina, que fala aqui o bear with me. Bear with me. Ah, Aí o bear with bear, me. se for traduzir, é urso, né? Urso, Porque nada a ver. bear with me, e na verdade o que? A pessoa tem mais, tenha paciência, né, comigo, Uhum, ou me aguarde, segura um uhum. pouco, tipo assim. Então, eu nunca tinha ouvido falar esses termos aí São quando. coisas que você só aprendeu no dia a dia, né? E convivendo com o nativo. E tem gente que acha que, por exemplo, vai no McDonald's e vai conseguir entender tudo. Acho que é um dos piores lugares, né? Pra você ter experiência em inglês. Exatamente, e foi assim, quando sai em restaurante, o menu também, né, Ai, é menu. diferente, as coisas que tem, e tudo mais, e a pessoa que te atende também, tem muita gente de outros países, tem russo que trabalha também no Nossa. McDonald's, tem vários com sotaque forte, então tem esses termos, assim, que eu achei, que eu nunca tinha ouvido falar, né, e aí o que é engraçado, né, o inglês abrasileirado, né, que o pessoal fala de o bisado, aí no Brasil eles falam isso, hoje em dia, eu nunca tinha ouvido falar de Ah, bisado, que eu tô eu acho busy. que nem tanto, mas como principalmente na área de marketing, né? Eu vejo que as pessoas usam muitos termos em inglês e aí eles já não conseguem nem usar mais em português, né? Por exemplo, vou fazer o branding da sua empresa. Como que você É. traduz isso agora no português? A gente tem até dificuldade. Eu tenho dificuldade, eu não sei fazer, vou fazer a marca, vou fazer a remarca da sua empresa, vou fazer. Eu não sei mais traduzir branding, já é uma coisa que a gente usa bastante no inglês. Eu percebo que, principalmente nas profissões mais novas no mercado, existem esses termos que são específicos do inglês e que ninguém mais traduz. Então, por exemplo, social media, né? Que a gente tem várias pessoas que trabalham como social media. Você traduz isso? Não tem, né? Tipo, você é um mídia social. A gente já fala social media. Então, você ainda tem isso? Você já coloca as palavras do inglês no português e conjuga verbo já, então, né? Com essa palavra nova. Não, então, e aqui o que acontece? Porque tem muito brasileiro, assim, muitos hispânicos também, que eles vivem em comunidade. Então, foi o que você falou, Hum, de gente que tem aluno que não fala de 5 anos, às vezes está morando e não fala. Eu conheci um rapaz que estava 8 anos e não falava nada, uma coisinha ou outra. Mas o pessoal se junta e fala assim, por exemplo, o vacuum, né? Que é de passar sim. o aspirador. Eles falam, vamos vequiar. Então, ajuda Aqui, vacuum para vequiar. Tem o, eu acho que assim, até o lesado, será que não vem de lazy também? Eu acho que é alguma coisa assim, né? eu acho que deve ter mesmo. Não tinha pensado nisso. Exatamente. Lesado, né? De lazy. É, Tem mas razão. isso às vezes, no Brasil usam mais, né? Mas aqui tem algumas Usam. coisas assim, que o pessoal fica em comunidade, tem o Hum. inglês para falar, mas aí a portuguesa, eles criam uma palavra ali Desenvolve o seu próprio dialeto ali, né? e acaba assim, não fala inglês, acaba falando um dialeto novo. Uhum. É Que interessante. legal, muito bom, muito bom. Nossa, adorei. Ô, Rafa, e foi assim, qual foi o seu principal motivo para você decidir migrar? Foi essa questão mesmo de ter novas oportunidades, de novas experiências ou não? Foi mais essa questão de, tô cansado do Brasil, eu acho que eu consigo me desenvolver mais em algum outro lugar. Qual foi a sua principal motivação de mudar? Eu acho que foi assim, mesmo trabalhando, como eu comecei a fazer ciência da computação depois de não conseguir ser jogador, assim, nada me encantou muito em relação ao mercado, assim, né? Então, já tinha trabalhado um tempo, aí eu acabei saindo, depois empreendi no Brasil um tempo e falei, bom, por que não, né? E os Estados Unidos tem aquela, né, de, poxa, vamos conseguir um visto para trabalho e tal, como eu já tinha o visto de B1 e B2 para passeio, e business também, né? Então, eu acabei vindo para cá, aí eu consegui abrir empresa aqui, então, mas foi assim, mais por experiências novas, sabe? Porque eu não estava muito feliz no que eu fazia no Brasil, e eu já tinha vivido bastante no Brasil até, né, teoricamente bem, e falei, bom, por que não explorar outros lugares, e até mesmo para treinar o inglês, né, que é bem legal você se expor em situações que você acaba aprendendo mais, né? Então, Bacana. foi E se mais por você isso, fosse por não. deixar aqui, então, assim, um conselho para aquele aluno que fica aí nesse platô eterno do intermediário e que pensa em desistir, que começa e para e não dá sequência com os estudos, o que que você diria para essa pessoa que está desmotivada agora e que precisa retomar os estudos e dar aquela engajada? Galera, é assim, primeiro, eu acho que é uma coisa que não é para todo mundo, que é a questão de gostar, sabe? Eu não gosto muito de falar assim, você tem que se forçar a gostar. Até mesmo, por exemplo, você tem um emprego que você tem que falar inglês. Eu acho que, primeiro, uma coisa importante é gostar do inglês. E eu acho que você começa a ficar mais
sei lá, feliz consigo mesmo quando você começa a falar, por mais que seja errado ou não, fale. E assim, as pessoas têm muito dessa de pensar no que o outro vai pensar ou reparar em você. Galera, pensa o seguinte: quem vai reparar no que você está falando certo ou, na verdade, errado, é quem não sabe também falar, não quer falar, assim, tem aqueles bloqueios, né? E a pessoa acaba falando, poxa, ela quer falar, mas tem que você está falando, essa pessoa vai reparar. Então, esquece isso. A pessoa assim, que sabe, ou, por exemplo, o americano, aqui mesmo, eu nunca tive nenhum preconceito, eles vão ajudar. Então, assim, pensem que, de novo, vocês podem ser sua melhor versão, não se comparem com ninguém. Então, procure algo que você goste de fazer. Por exemplo, música. Você gosta de alguma música em inglês? Pegue música, ouça, leia, mas tudo em inglês, né? Tente traduzir algumas palavras ali, entender o contexto. Filmes é bom também colocar a legenda em inglês, ouvindo também. Igual Sabrina, você gosta assim, de falar que a pessoa pode traduzir, né? Claro, é legal também, se for muito desafiador. Chegar num nível intermediário, avançado ali, que hoje assim eu faço só em inglês, traduzo em inglês só, mas no começo ali é legal também. Use a tradução em português. Mas eu acho que tem que ser prazeroso, assim, tem que, não pode ser tão duro, porque as pessoas acabam desistindo. Então, procurar alguma coisa que você gosta de fazer. Gosta de assistir filme? Assista em inglês. Gosta de música? Assista um podcast, sabe? Ou áudio, né? Audiobook, alguma coisa desse tipo é bem legal. E assim, se tiver oportunidade de vir para fora, faça isso. Eu falo sempre assim, Sabrina, pro pessoal que quer vir, Rafael, mas como que é aí e tal, né? Falei, gente, é bem particular as experiências. Então, teve pessoas que quando eu cheguei aqui, ficou um mês, foi embora, às vezes 2, 3 meses e foram. Então, eu falo assim, vem com dinheiro, não igual eu. Eu cheguei aqui com, acho que, US$ 3.000. Falei, eu vou só com US$ 3.000, vou arrumar um emprego lá e vou fazer tudo sozinho, vou me virar. Mas assim, hoje eu falo, venha com valor que pelo menos você fique um mês. Se não gostar, você tem dinheiro da passagem para voltar do que ter que arrumar um emprego aqui para depois comprar passagem, mas não desista, não tente olhar em você o que você gosta e explore aquilo, mas que quando você, não só para o mercado, né, Sabrina, mas falar inglês é cientificamente comprovado que reduz problemas de Alzheimer, de várias coisas. Então, é assim, não é só, todo mundo fala de workout, de malhar o físico. Se você não malhar seu cérebro também, é um músculo também, tem a neuroplasticidade, então você tem que, e a língua é uma das coisas mais maravilhosas, leitura, né, que falam que é o melhor exercício para a mente, e com a língua também é sensacional. Nossa, que dicas valiosíssimas. Pessoal, não deixem de anotar, pegar o caderninho aí. Eu concordo com você, Rafa, em gênero, número e grau. São coisas que eu falo diariamente para todos os meus alunos em sala. E olha, muito, muito enriquecedora a nossa conversa. Valiosíssima. Espero que o pessoal tenha gostado e me gravem para assistir depois. Vai ficar aqui online para vocês ouvirem, assistirem aí no YouTube, no Spotify. Compartilhem, curtem, porque esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. Rafa, obrigada pela sua participação, adorei, foi muito bom. Eu acho que o Tá? seu case de sucesso, essa sua determinação, inspira muitas pessoas. Eu sou mega sua fã e ainda vou ficar com shape assim igual o seu ainda. Tava Ai, um muito prazer. sucesso para você aí nos Estados Unidos, que você seja cada vez mais bem-sucedido e feliz na sua empresa, nos seus negócios, com a sua família. E uma hora estarei visitando você aí em Clearwater, se Deus quiser. Espero você, por favor. Obrigadão mesmo. Pessoal, compartilhem, curtam, ative o sininho lá dessa entrevista para vocês assistirem várias vezes, mandem para os seus amigos, para os seus contatos. Espero em breve todo mundo aqui para nossa próxima entrevista. Rafa, um beijo, see you soon, take care, guys. Take care.